Mas vamos trabalhar, vamos começar, gente. Ó, a gente está falando sobre a festa de São João e não é só isso que paralisa o Congresso brasileiro e o país, não. A gente também tem eventos internacionais, né? Agora virou também assunto isso, né? Os políticos, as autoridades brasileiras que vão fazer eventos sobre o Brasil fora do Brasil. 6 ministros do STF, 9 ministros do governo Lula, governadores e presidentes, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, fazem parte de uma lista de autoridades anunciadas na programação do Fórum Jurídico de Lisboa. Esse evento que é apelidado aí de Gilmar Palusa, que ele é realizado pelo Instituto, né, de Gilmar Mendes, e que tem aí como foco, claro, o ensino superior, fundado por Gilmar, financiado pela Fundação Getúlio Vargas, e são 3 dias de palestras e debates de quarta a sexta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e aí eles convidam vários políticos, várias autoridades brasileiras a participar. Dos 318 palestrantes, 84% são brasileiros e que estarão lá. A Câmara dispensou a necessidade de biometria para os deputados essa semana. Já no Senado, as sessões serão semipresenciais ao longo da semana. Muitos deputados e senadores também voltam para os seus redutos eleitorais para as festas de São João. As festividades devem durar toda a semana, principalmente nas cidades do Norte e Nordeste, e com isso, o Brasil, de certa maneira, para. Tá certo isso, ô Josias? É isso mesmo? A gente tem que aceitar normalmente ou não? Não, não está certo, né, Fábio? Você sabe que o Brasil se espanta cada vez menos e vai se repetir agora nessa semana essa revoada de magistrados, ministros, parlamentares, empresários, advogados, lobistas, vão todos para Lisboa e vão para lá discutir no estrangeiro os problemas nacionais nesse encontro que se realiza todo ano, que é promovido lá na capital portuguesa pelo IDP, que é uma faculdade de direito fundada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, da qual ele é sócio, e o empreendimento é hoje gerido pelo filho do Gilmar Mendes. E o mais espantoso desse seminário é a ausência de espanto. Ele se realiza como se o espantoso tivesse ganhado no Brasil uma doce, uma persuasiva naturalidade. Então, são 3 dias e o que mais interessa nesse seminário são as agendas paralelas, muito intensas, festividades, encontros, jantares, interessam mais do que o seminário propriamente dito, né? E, e vários problemas, mas as pessoas que participam do evento parecem não enxergar esses problemas. O primeiro deles é a curiosidade de um magistrado que é, ao mesmo tempo, empresário. Esse IDP é uma faculdade privada e está lá, é um ministro do Supremo Tribunal Federal que desenvolve atividades privadas. Esse seminário tem uma aparência acadêmica, mas em torno dele realizam-se encontros de lobby, encontros de empresários que têm interesses outros em Brasília, seja no judiciário, seja no executivo. A segunda coisa esquisita é que, em boa medida, as despesas desse encontro elas são financiadas pelo dinheiro público. Autoridades que viajam com passagens pagas pelo contribuinte brasileiro, hospedagem por vezes. Em alguns anos, há empresas públicas patrocinando o evento. Então, essa atmosfera é, lobista e negocial que tem essa, é, esse invólucro de atividade acadêmica, isso não deveria ser tratado como algo natural, Fabiola. É realmente espantoso. E esse espanto se repete todos os anos. Imagine se um ministro da Suprema Corte Americana fosse empresário, tivesse lá um instituto de ensino e fizesse no estrangeiro, anualmente, um encontro para discutir problemas
norte-americanos, certamente o país não veria isso com naturalidade. Aqui não, aqui, como disse, o espantoso adquiriu essa doce e persuasiva naturalidade. E vão lá os presidentes das duas casas do Legislativo, 9 ministros do governo Lula, meia dúzia de ministros da Suprema Corte, vários ministros do Superior Tribunal de Justiça. Depois, esses magistrados, Fabíola, reclamam, porque são hostilizados, né? O Alexandre de Moraes foi hostilizado em Roma, o Luiz Roberto Barroso foi ofendido em Nova York, o próprio Gilmar Mendes, que é o patrono desses fóruns todos, que se realizam anualmente em Lisboa, foi hostilizado lá nas ruas da capital portuguesa, né? Agora, deveriam olhar, fazer uma introspecção, os ministros, e verificar se a participação desses converscotes internacionais servem à causa da Suprema Corte. Acho que não servem, Fabiola, porque é farofa demais para um país que acaba de sair de uma ameaça de golpe, fica o Supremo se vangloriando de ter evitado o golpe e teve o seu papel, efetivamente, o Supremo teve o papel importantíssimo na contenção da tentativa de golpe no Brasil. Agora, isso não é argumento, não é justificativa para que os ministros se deem a esse tipo de desfrute, a esse tipo de... no ano passado, por exemplo, houve, entre os eventos paralelos que ocorreram em Lisboa, houve o aniversário do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e participaram desse aniversário as mais variadas autoridades, entre eles, inclusive, o Gilmar Mendes. E, na volta, o Gilmar Mendes bloqueou, mandou para o arquivo, anulou as provas lidas naquele inquérito pela Polícia Federal, o inquérito sobre os kits de robótica lá de Alagoas. Evidentemente, nada disso foi discutido em Lisboa, não há correlação entre uma coisa e outra, mas não há hoje, não há força capaz de deter a maledicência, segundo a qual, Fabiola, esses encontros servem a interesses subalternos. Então, não deveriam ocorrer, mas ocorrem e ocorrem com envoltos numa atmosfera de naturalidade, de ausência de espanto, que é em si mesma espantosa. É uma atmosfera espantosa e é uma pena que isso espante cada vez menos. Isso se repete ano após ano e espanta cada vez menos. É realmente uma pena. A José participa aqui do nosso chat. Ela fala: o povo já perdeu totalmente a indignação com estes e com outros absurdos do nosso país. Os ratos diante disso vão ampliando as próprias benesses. É o que diz ela aqui sobre esses eventos aí. E aí tem gente aqui falando assim: poxa, por que eles não se reúnem lá em Porto Alegre, né, para discutir, inclusive, sobre questões próprias e bem necessárias do nosso país, e que precisam de um foco e de visita de grandes autoridades como essas que estão indo para Lisboa. O que você acha, hein, ô Thales? Esses dois, primeiro o Gilmar Palusa, né, lá em Lisboa, e segundo também as festas de São João. Quer dizer, faz sentido os parlamentares serem liberados para participar dessas festas nos seus redutos eleitorais? Fabiola, as festas de São João, até para o Nordeste, têm uma importância muito grande, muito grande. É até compreensível. Agora, a gente não sabe se o Congresso está parando por causa das festas de São João ou se por causa do Gilmar Palousa, lá em Lisboa. Quer dizer, e não está parando só o Congresso, está parando também o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um convescote da elite em Lisboa que está parando dois poderes no Brasil e levando 9 ministros do Poder Executivo. A outra questão é que o IDP soltou uma nota dizendo que não há cachê para os convidados e que não custeia os gastos dos participantes com passagens e hospedagens. Quem custeia? Ou é o poder público ou são empresas interessadas em lobby com essas na justiça. Então é um escárnio esse tipo de evento. Por que o evento em Lisboa?
o tema do evento já é meio estranho. Deixa eu ver aqui se eu acho ele, mas já é meio estranho, que é assim, globalização, economia, economia, justiça, uma coisa etérea, pode ser tudo lá, né? Quer dizer, por que em Lisboa? Podia ser feito esse evento também no Rio de Janeiro, em Brasília. Em Brasília eu acho que ficava mais barato porque a turma ficava por aqui mesmo, né? Não precisava nem ir ao Rio de Janeiro. Se for no Rio de Janeiro, eles vão querer fazer no resort, né? Então, que faça em Brasília, faça na sede do Supremo. Olha, lá é um lugar maravilhoso, dá para fazer o evento que quiser. No Congresso, pode ser, o Congresso tem amplos espaços. Em Lisboa é incompreensível. Olha, a elite brasileira é muito cara de pau. Essa é a verdade. Fazer uma coisa dessa, numa hora dessas, com essa gastança, é muito cara de pau. Ó, esse evento ele acontece lá por causa da faculdade, né? Também tem isso. E são vários eventos que acontecem ao longo do ano, né? Esse ano mesmo a gente já falou não sei de quantos, né, ô Josias? Teve um evento também agora lá na Inglaterra também, em Londres. Teve evento na Inglaterra, teve evento na Espanha, eh, e os ministros vão, comparecem, alegam que, nesses casos específicos da Grã-Bretanha e da Espanha, eles alegaram que os organizadores patrocinaram, né? Aí você fica sem saber o que é mais feio, né? Se paga com verba do Supremo Tribunal Federal ou dos organizadores, porque o que se verifica é que esses organizadores eh, são empresas, os financiadores são empresas que têm interesses têm causas a defender no Supremo Tribunal Federal, né? E ficou evidente que o Supremo gasta, quando não a passagem, pelo menos a despesa com as diárias e a passagem da segurança do guarda-costas do ministro. Então, o Dias Toffoli esteve num evento desse e verificou-se que o guarda-costas dele foi financiado com verbas do Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo retirou, havia uma certa transparência nesses gastos, o Supremo tornou a prestação de contas opaca, cada vez mais opaca, e em nota o Dias Toffoli alegou que, mesmo no exterior, ele continua trabalhando, participando das sessões virtualmente, continua dando os seus despachos. Eu até comentei na época que talvez fosse o caso até do Supremo pagar integralmente as viagens do Dias Toffoli para que ele fosse para o exterior e não decidisse mais nada, porque cada decisão dele é uma ruína a mais para o país, né? Mas é muito vergonhoso, Fabiola, esse ciclo de revoadas de magistrados para o exterior. E esse evento organizado aí pelo IDP, a escola do Gilmar Mendes, ele é sui generis, porque ele reúne a nata, a fina flor da República, a fina flor do empresariado, a fina flor do poder executivo, do legislativo, do judiciário, e todo ano isso se repete, não é? E vão lá discutir questões nacionais no exterior, e como disse, o que chama mais atenção, o que interessa mais para os participantes desse encontro, não são os seminários formais, mas as reuniões paralelas, os encontros subterrâneos, os jantares, os coquetéis, os canapés servidos longe dos refletores. Isso é o que interessa mais nesse tipo de encontro. Então, realmente, não fica bem, né? E tratar isto com naturalidade é algo que não convém ao país, né? Em relação ao São João, Fabiola, também não é uma vergonha isso. E também se repete todos os anos, porque, sob a alegação de que é uma festa muito importante no calendário do Norte e até do Nordeste, eh, pratica-se essa autoconcessão de uma semana de folga por ano, além de todas as folgas, 2 meses de férias por ano e as folgas que eles se autoconcedem nos feriadões esticados. Tem mais essa semana, que é atribuída a São João, pobre São João. E quem vai a essa festividade está interessado naquela quadrilha animada das festas de São João, não nesses políticos que alguns deles até estão envolvidos em outro tipo de quadrilha, né? Ninguém está interessado em que deputado e senador compareça a essas festividades. Quem vai ali vai interessado nas comidas típicas, na animação da festa,
nas quadrilhas que são benfazejas e não essas quadrilhas do poder, não é? Imagine se nós formos agora, e a intenção da Câmara, para tentar atenuar o vexame, o Arthur Lira cogitou dar a folga apenas aos parlamentares do Norte e do Nordeste. Ocorre que o Rodrigo Pacheco estendeu para todas as bancadas. A folga foi estendida a todas as bancadas, não apenas aos nordestinos e nortistas. Então, imagine se a gente for fazer isso quando tiver a festa de Parintins e Amazonas. Não, também é uma festa popular importantíssima. Então, vamos dar férias para todo mundo. Oktoberfest, lá em Santa Catarina, a Cavalhada, no interior de Goiás. Então, festas populares há às pencas ao redor do país. E não se justifica isso, evidentemente. Ninguém recebe do contribuinte para ficar de folga, né? Mas são tantos os absurdos que têm sido produzidos no legislativo que algumas pessoas olham e falam: puxa, uma semana, quem sabe a gente é privado de alguma atrocidade que conduza o país na direção da Idade Média, né? Então, alguns olham com alívio, mas o ideal é que o Congresso cuidasse das prioridades do país, que o Brasil é um país por fazer, sobretudo na área econômica, deixasse a Idade Média de lado e que evitasse essa autoconcessão de folga no instante em que o país precisa de trabalho, Fabiola. O próprio Gilmar, ó, o próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, também fora do país, participou nesse final de semana do Fórum Brasil UK, né? UK, Brasil e UK. Inclusive lá ele participou. Esse é um evento que é organizado até por estudantes brasileiros para terem conhecimento do Brasil, e aí um lugar mais voltado a universidades, mas é um evento também pago por patrocinadores, né? São muitos patrocinadores que participam, né? Inclusive o Google, o iFood, Fundação Lehman, e várias empresas que têm aí seus interesses também, né? E levam, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal para um evento como esse. É aceitável, Thales? Não é evidente que isso aí é um convescote da elite. Para você ter uma ideia, em Lisboa vai ter um show do Toquinho num coquetel privado pago por um escritório de advocacia aqui de Brasília. O BTG vai realizar um coquetel privado também, restrito a convidados, nos Paul Lounge do Sud, um restaurante em um terraço de um hotel da capital portuguesa. É grande, olha as empresas que estão lá, que aparecem como participantes desse Gilmar Palosa. JF, dos Irmãos Batista, BTG, Banco Safra, Votorantim, Bradesco, Eletrobras, Prudential, EDP, Magazine Luiza, Aedia, Infra SA, Grupo SEB. Olha, grandes empresas ali em volta deles, fornecendo mordomias, porque boa parte das pessoas que vão com passagens pagas pelas empresas, são chamadas para esses eventos paralelos, que são mais importantes até do que o seminário. É um convescote das elites que o é, Gilmar Mello promove lá, né? E que todo mundo vai e se dá bem. Olha, eu não consigo entender, não consigo entender. Um dia vai ter. Eu me lembro de um filme que se chamava Malandro. Aí o Hugo Carvana ia fazer um radialista que ele convocava a, a- todo mundo para ir para frente do Copacabana Palace e ficar gritando assim: borboletas imperiais, quem gritasse mais alto ganhava um prêmio da rádio. Um dia vão fazer isso. Vão mandar lá uma turma para Portugal para ficar gritando borboletas imperiais, na frente desses eventos. É um absurdo.